Oi, pessoal, boa noite. Então, hoje é dia de técnica de flauta doce, prosseguindo com os nossos exercícios do Monkmeyer, tá? A gente está no capítulo 6 e esse capítulo aqui a gente vai fazer nota por nota, começando desse primeiro trecho ali em cima, porque é a partir desse capítulo que o Monkmeyer vai inserindo os bemóis e os sustenidos, tá? Complicando um pouquinho o nosso dedilhado, tá bom? Lembrando que na parte das aulas de técnica, eu gravo apenas a primeira página dos capítulos. Se vocês forem nas outras aulas, vocês vão reparar isso, né? Porque vou relembrar, tá? Para vocês não esquecerem. Porque é no começo de cada capítulo que o Monkmeyer ele vai trabalhar a técnica, o dedilhado e a leitura, tá bom? Os outros exercícios dos capítulos fazem parte do repertório, tá? Aonde ele aplica essa técnica que ele acaba de ensinar, tá bom? Então, por isso é que eu vou gravar esses exercícios na parte de repertório, né? Então, as nossas aulas de repertório, elas vão ser intercaladas às quintas-feiras, que eu vou postar, sendo uma quinta-feira eu vou trabalhar a parte do repertório do Monkmeyer para vocês irem treinando e depois eu ainda vou aplicar essa técnica que ele está ensinando em outro repertório, tá? Que eu vou escolher de acordo com o que a gente está aprendendo, tá? E vou publicar quinta-feira, tá bom? E às segundas-feiras a gente fica por conta da técnica. Daqui a pouco a gente termina essa parte de técnica na soprano e eu volto então a gravar a contralto, tá? Lembrando que quando eu gravar os vídeos da contralto, eu não vou entrar em muitos detalhes que eu tô entrando aqui nas aulas de flauta doce soprano, porque a técnica é a mesma, a articulação é a mesma, o dedilhado é o mesmo, o que muda na flauta contralto é a leitura. Então, eu vou passar muito mais rápido, tá? Tem um vídeo da contralto em que eu coloco um montão de exercícios de uma vez só, tá? Aí, quando eu for postar contralto, eu também vou colocar um tantão de exercícios sem explicar muito, tá? Só tratando de algumas questões técnicas mesmo, para vocês terem como uma referência e quem tiver dúvida é só postar para mim as dúvidas que eu respondo, tá bom? Então, eu estou trabalhando mais minuciosamente o método para soprano, justamente para a gente não ter que precisar falar a mesma coisa nos vídeos sobre a contralto, tá bom? Então, vamos lá. O que são bemóis e sustenidos, né? Os bemóis e sustenidos são chamados de acidentes musicais, né? Porque na verdade a gente não tem 7 notas, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, né? A gente tem 12 notas, dó, dó sustenido, ré, ré sustenido, em que a escala, né, com essas 12 notas é chamada de escala cromática, tá? Então, por exemplo, eu vou fazer uma escala normal de dó a dó, diatônica que chama, tá? E a escala cromática certo? Tem muito mais notas, né? Às vezes as pessoas falam, ah, mas música tem tantas combinações com 7 notas. Não, são muitas combinações com 12 notas, tá certo? Os sustenidos, basicamente, eles vão colocar a nota natural meio tom acima, ou seja, a nota vai ficar um pouquinho mais aguda.
Os bemóis vão colocar a nota natural meio tom abaixo, então a nota vai ficar um pouquinho mais grave. Não vou entrar nos detalhes da teoria, senão a gente vai perder muito tempo, né? De que é semitom, né? Então eu vou entrar logo assim, vou explicar o que for preciso, essencial, para vocês poderem entender um pouquinho do que está acontecendo. Mas ideal mesmo é ter aula de teoria, tá bom? Então, vamos lá. O Dó, eu tenho aqui, tá escrito bem aqui, vou colocar a minha cabeça nesse compasso onde a gente vai ler. Então, não tá escrito Dó natural, né? Mas eu vou tocar o Dó natural. E vou tocar o Dó sustenido, que é meio furo, tá? Por isso que tem esses dois furinhos. Tem algumas flautas, gente, que não tem esses dois furinhos, não. É um furo simples e você tem que fazer o meio buraco, né? Como a gente faz aqui, só que sem a unha, né? A gente vai ter que tapar só o meio buraquinho. As flautas, né, mais modernas, digamos assim, né, os luthiers começaram a inserir esses dois furos aqui. Nem toda flauta tem isso, tá? Então vamos lá. E o Ré bemol? O Ré eu não tenho que deixar ele meio tom mais grave, então vamos. Ah, então Dó sustenido é igual a Ré bemol? Dó sustenido é igual a Ré bemol. Tá? Eu vou tocar tudo primeiro e depois eu explico por que Dó sustenido é igual a Ré bemol, por que não escreve igual, é diferente, ou por que não tem Sol sustenido. Isso é uma questão muito teórica, tá? Nem sempre o Dó sustenido soava, era a mesma nota que o Ré bemol. Na flauta doce, na música antiga, aí não, as pessoas tocam com, às vezes, um pouquinho com diferenças, essas notas, às vezes o sustenido um pouquinho mais alto que o bemol, aí cria uma coloração diferente na música, uma expressão diferente, né? Isso quer dizer que saber dessas coisas vai fazer muita diferença na hora de vocês interpretarem uma música, na hora de colocar a expressão, né? Às vezes a gente escuta uma música e não sabe de onde é que vem aquilo, né? Aquela expressão toda, aquele sentimento todo, né? E a gente, poxa, mas eu tô tocando a mesma nota, eu tô fazendo a mesma articulação, mas não tem a mesma expressão. É claro que é diferente, né? Cada um tem uma individualidade, uma expressão única, né? Mas tem alguns detalhezinhos que a gente não sabe de onde é que vem, né? Aí a gente pensa que vem da inspiração da pessoa, né? Nem sempre, pessoal, na maioria das vezes, não, tá? Não vem do nada, tá certo? Então, vamos lá. Quem quiser saber mais sobre tom, semitom, pode procurar sobre intervalos, tá? Eu ainda não consegui gravar os vídeos de teoria para esse canal, todos eles, tá? Mas eu realmente recomendo que vocês procurem aprender sobre intervalos para vocês poderem entender sustenido, bemol, distância entre uma nota e outra, tá? E que é essencial depois para saber sobre escala, tonalidade, tá bom? Então, vamos por partes na posição das notas, tá? Para quem tem dúvida e não sabe ainda. Então, Dó, Dó sustenido, meio buraquinho. Ré, Ré bemol, meio buraquinho. Ré, Ré sustenido. Vou colocar aqui onde a gente tá. Ré, Ré sustenido e Mi bemol, Ré sustenido e Mi bemol são a mesma nota. Então, Ré sustenido, Mi bemol. Depois, Fá sustenido, Sol bemol é a mesma coisa. Sol sustenido e Lá bemol é a mesma coisa. Algumas flautas fazem o Sol sustenido com meio buraquinho aqui para afinar, outras tapa tudo, tá? Então, se vocês virem alguém tocando com os 3 dedos assim e outras tocando com 3 dedos assim, não tem problema nenhum, é por causa, depende do modelo da flauta, o dedilhado pode variar bastante, tá? Então, Sol sustenido, Lá bemol.
Lá sustenido, si bemol. Esse dedilhado a gente chama de forquilha, porque parece uma forca, tanto esse quanto esse. Se vocês repararem, o Fá e o Si bemol, eles são a mesma coisa, só que com a mão invertida, né? Então, o Fá, né, você tem isso aqui, né? E o Si, você tem isso aqui. Ó, 1, 2, 3... 1, 2, o terceiro dedo a gente faz com esse aqui, tá vendo? Então vamos lá, ó, 1, 2, 3, só esse fica de fora. E para fazer o si bemol lá sustenido, 1, 2, como a gente não usa o dedo mínimo, a gente põe esse daqui, tá? Só para facilitar vocês a lembrar. Esse é um dedo que é importante vocês trabalharem com calma, tá? Porque usa-se muito. Tá? E ele é um dedo complicador, né? Se ele é um complicador para quem vai fazer o Fá barroco, ele é um complicador tanto na germânica quanto no barroco, tá? Porque as flautas germânicas não escapam desse dedilhado aqui. Para quem está pensando em tocar mais fácil com a germânica, tá? Eu também falo de por que a germânica não é tão fácil assim quanto as pessoas pensam, tá? Tem um vídeo que está em flauta doce para iniciantes, também está em DEF Oficinas de Música Online, tá? Introdução à flauta. Então, vamos lá. Outra coisa importante sobre o dedilhado, né, que é importante vocês saberem, que ajuda muito a entender por que, de onde é que sai o dedilhado da flauta doce, é por causa da afinação, principalmente com relação aos sustenidos, tá bom? Aos sustenidos e aos bemóis. Por exemplo, se eu tenho Lá aqui e eu quero fazer o Lá bemol, né? O Lá bemol, ele não tem que ser um pouquinho mais baixo do que o Lá natural? Então, o que eu vou fazer? Eu vou tapar os dedos que eu precisar tapar para deixar ele mais grave. Eu posso fazer assim? Também posso, mas olha, dá diferença. Tem até algumas flautas que toca-se assim mesmo, com esses dois dedos, mas o mais comum é assim, ou assim. Você viu como deu diferença? Pouquinha, né? Pode ficar desafinado, mas isso também você pode trabalhar na expressão, né? Por exemplo, quando você quer soprar, vamos supor que a sua flauta fique afinada com Sol sustenido Lá bemol nessa posição. Mas você quer soprar muito num trecho de uma música, por exemplo, se você soprar muito com a posição, vai desafinar, né? Então, vamos prestar atenção. Toco assim. Se eu soprar muito nesse Sol bemol, Lá bemol, Sol sustenido, ele tem uma diferença de quase meio tom. Agora, se eu pegar e fechar todos esses dedos e soprar muito, ó, eu não tenho muita diferença na afinação. Eu tenho diferença de quê? Na cor do instrumento, no timbre. Então, vocês podem usar essas nuances no dedilhado para soprar mais num trecho de uma música e criar uma nova cor para determinado trecho, né? Fazer crescendos, que diminuendos, né? Na flauta doce, porque a gente não faz essas coisas com o sopro, igual os instrumentos que tem pressão, né? A gente não faz porque a embocadura é livre, né? Não tem pressão, não permite que a gente trabalhe muito com a dinâmica no instrumento, na embocadura, no instrumento não, na embocadura a gente trabalha muito com o dedilhado, tá certo? Então, vamos começar pelo 55. Percebam vocês que, deixa eu aumentar aqui. Percebam vocês que eu tenho aqui o
si bemol e o mi bemol, né? O mi bemol, ele aparece nessa música, nesse exercício 55? Não, então vocês não precisam se preocupar com ele agora, tá certo? Vamos então nos preocupar com o si bemol, que é o objetivo desse exercício 55, é trabalhar isso aqui, ó. Si, lá, si, e é esse movimento, né? Si, lá, si, e depois si, dó, si. Si, lá, si, dó, si. É só isso que vocês vão trabalhar. Então, como sempre, eu vou fazer ele ligado primeiro. Certo? Agora eu vou fazer ele articular também, porque já que a gente começou a inserir a articulação, e esse é um exercício que vai ajudar a gente no repertório, tá? Lembrando que eu já deixei o link para vocês de Jesus, a Alegria dos Homens, com a partitura completa, lá no vídeo de Jesus, a Alegria dos Homens, tá? Repertório, aula 2, tá? Postei hoje para vocês, isso lá. Então, naquela aula, a gente estava vendo a articulação tururu, né? Tururu, não, né? Aqui também, ó. Esse si a gente faz tu, o lá a gente faz tururu, né? Então vai ficar tu, tururu, tu. Vamos lá? E para terminar, eu fiz uru para dar aquela terminação mais suave que eu já falei para vocês também na aula de repertório, tá bom? Só que nesse caso, assim, vocês podem treinar articulação tu, tururu, tu, tururu. Nesse caso, não tem problema vocês fazerem diversas articulações, porque o exercício tá aí para isso mesmo, para a gente trabalhar diferentes formas, né? Agora, nesse caso daí, vocês percebam que tem esse grupinho de três, si, lá, si, né? Aí vem o dó, aí depois vem si, lá, si, aí vem o dó, aí depois vem si, dó, si, né? Ele vai fazer o movimento inverso, né? Então, o que eu vou fazer com a articulação agora é separar esse trecho si, lá, si, tá bom? E depois si, dó, si, tá? Então, vamos lá. Então, eu vou fazer tururu, tu, tururu, tu, tururu, tu, tu. Então, vamos lá. Posso ligar essas três, né? Primeiras. Para vocês treinarem, né? E nesse finzinho, gente, tem tantas formas de fazer isso, né? Eu posso fazer ligando de duas em duas, ou turu, turu, tá? É melhor de pegar esse grupinho de três, né? Que o movimento ele tá bem nítido aí, si, lá, si, né? Nesse último compasso aí, nesse segundo compasso, eu inverti. Eu fiz o dó, si, lá, tururu, né? Como se por conta do movimento mesmo, né? Tu, turururu. Por quê? Porque o si, lá, si, ele tá no final. Si, lá, si, né? Dó, dó, si, lá, si, dó, si, lá, si, tá bom? Mas aí é uma questão de ir trabalhando mesmo essas diferenças em pequenos trechinhos, tá bom? Bora lá para o 56. No 56, a gente também viu lá em Jesus a Alegria dos Homens, né? A gente viu muito esse, inclusive mais ou menos com com esse tempo, né? A gente viu muito essa figura rítmica, né? E melódica e harmônica aí ao mesmo tempo, né?
com esses arpejos aí, tá? Então, a gente vai começar a fazer ele todo ligado. O que vocês acham que eu tenho que prestar atenção nesses arpejos? É a harmonia, né? O arpejo é um acorde que é feito de uma forma melódica, né? Um som depois do outro. O acorde é um som, são 3 ou mais sons tocados juntos, né? Então, o que eu vou ver aqui? Eu vou ver que no primeiro compasso eu começo em Fá, e lá no segundo, né, compasso, o primeiro tempo, eu tenho um outro Fá, né? Então, eu vou de Fá grave ao Fá grave, passando pelo Fá agudo. O que eu tenho que prestar atenção? Eu tenho que prestar atenção nisso aqui. Tô pensando na contralto, gente. Fiz dó, dó, dó. Né? Então vamos só pensar. De vez em quando eu vou ter que desentupir minha flauta, tá? Então vou fazer tudo ligado. Só isso vocês têm que pensar. Depois articula. Tururururururu. Acentuando o T sempre nesse primeiro Fá. Com o T bem presente. Depois eu posso fazer tu, 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 para deixar elas bem separadinhas. Depois eu posso fazer de 3 em 3, ligado. Aí nesse caso, no Fá, vocês vão fazer o tu, né? Segundo compasso, vamos começar do Fá, que também faz parte desse arpejo, né? Desse acorde, né? Ele está fazendo um acorde de Si, Ré, Fá. Aí, né? Por isso que o Fá desse primeiro tempo a gente não vai considerar ele como um tempo fraco, vai ser um T aí nesse primeiro tempo do segundo compasso também. Então vou tocar primeiro e segundo. Tá bom? Vamos fazer tudo ligado? Agora, turururu. Agora, tu, tu, tu. Fiz até o fim para vocês já saberem mais ou menos o que vocês podem fazer na hora de estudar. Tá certo? Sem esquecer da respiração, gente. Nos exercícios para trás eu só fazia ligado, né? Só fazia sem nenhuma articulação, procurando concentrar bastante no sopro, tá? Hoje até que eu tô soprando pouco, eu tô com medo de estourar o som da flauta aqui no microfone, mas vou tocar com um pouquinho mais de som, vamos lá. Tá certo? Vamos passar para... Olha, esse quando eu estava dando uma olhada nesse exercício 57, eu lembrei muito de uma das sonatas de Bach, né? Começa mais ou menos com o mesmo, né? Movimento, ó. Né? É o que está escrito. Depois a gente vai ver. Eu só tô lembrando da música de Bach. Deixa eu ver se eu consigo lembrar de memória aqui. Deixa eu ver, talvez eu não lembre.
vendo que tem a mesma? E até nessa música dá para fazer esse ligadinho que tá aí, ó. Vou estudar essa só para tocar, é lindíssima, já estudei demais ela, mas agora tem tempo que eu não estudo ela, então tem que passar uns tempão aí para poder tocar direito. Mas o que eu queria fazer com isso é dar para vocês a referência do que esse exercício 57 significa. Significa vocês poderem tocar bar, se vocês entenderem esse exercício, tá? Se vocês fizerem, e é um trechinho pequeno e muito representativo. Se vocês fizerem ele direitinho, tá certo? Então vamos começar, né? Vou fazer tudo ligado. Opa, não fiz ligado. Deixa eu diminuir. Eita. Eita, que eu tenho que consertar o meu computador para poder voltar a usar meu software de streaming, porque ler aqui no celular tá muito ruim. Vou ficar só por aqui por enquanto, né? Então, ele já vai dar uma complicadinha nos dedos, né? Inclusive, você pensa que ele vai dar uma sequência na nota, né? Por exemplo, nesse último compasso aqui, ó, né? Ele pula do Fá pro Ré, né? Isso aí é uma pegadinha. A gente pensa que ele vai fazer uma escala. Aí geralmente a gente vai. Não, aí dá aquela, né, pescada no dedo, tá? Então deixa eu continuar com a outra parte do 57. Que ele já começa como um outro tema, né? Como se quase um outro tema. É isso mesmo, é? Certo? Aí aqui ele vai dar uma complicadinha nesse exercício. Deixa eu aumentar aqui. Tá meio borrado, né? Então vamos lá. Ah, tem que ser grande, tá? Para eu poder enxergar. Então, o que vocês vão fazer primeiro nisso daí? É estudar aonde tem as semicolcheias, né? Por exemplo, nesse compasso aqui, ele tá fazendo uma brincadeira para voltar ao tema, né? Esse exercício é um pouquinho difícil porque ele vai trabalhar, gente, si bemol. Si bemol não é fácil. Então fica estudando só isso aqui. No começo, né? E depois segundo compasso. Depois terceiro. Esse compasso aqui, ó. Como é que vocês vão estudar ele? Devagar.
Na hora de fazer do sol pro mi, vocês vão arrastar, tá bom, gente? Vocês vão sentir essa tensão do dedo arranhando a flauta, tá? Eu já disse, a minha flauta é toda marcada de unha aqui. E às vezes até a flauta de plástico fica marcada de unha também. Então, deixa eu ver se é isso. E é difícil porque além do sol pro mi, você vai voltar com esse dedo para cá, né? Então, sol, mi, dó, vai ficar fazendo isso aqui, ó, numa velocidade considerável, né? Então, o que vocês vão fazer na hora de estudar? Se possível, pegar o metrônomo, colocar lento e estudar lento. Quando a gente estuda lento, o que a gente faz? A gente conta a colcheia valendo um tempo. Deixa eu pegar meu metrônomo aqui para falar para vocês. Por exemplo, vamos estudar lento como isso aqui, esse primeiro compasso. Ó. Coloquei as colcheias valendo um tempo, aí facilita, porque se eu tocar nessa velocidade, a mínima valendo um tempo, olha como é que vai ficar. Certo? E nesse trecho aqui, ó, vocês vão devagar. E depois que isso estiver bem treinadinho, aumenta um pouquinho. E vão assim até vocês... Quando chegar nesse tempo aqui, ó, bem rápido, aí vocês já podem voltar com a semínima um tempo. Que vai ficar mais ou menos o mesmo andamento, ó. Ficou um pouquinho mais rápido, mas só pra gente não se estender, tá? Aí vocês vão usando o metrônomo a favor de vocês, tá? Aos poucos, né? Que eu sei que tem muita gente que não gosta do metrônomo, que tem dificuldade, né? Então, gente, o que vocês vão fazer? Vocês vão começar a estudar pela parte mais difícil. Vocês não precisam estudar a música começando sempre do começo, tá? Vocês podem começar a estudar desse compasso aqui que eu acabei de tocar. Depois começar desse primeiro compasso da última pauta e depois pular para esse último aqui, bem devagarzinho, vai estudando os pedacinhos, tá? E depois vocês juntem a peça. Por exemplo, essa segunda parte aqui, por ela ter um dedilhado um pouquinho mais fácil, né? Ela é um descanso, né? Às vezes as pessoas não ajustam o tempo nessa parte. Por quê? Porque como é mais fácil, o que acontece? Toca devagar nas semicolcheias e quando chega aí, não tem paciência aí, ó, e acelera, tá? Então o ritmo fica a métrica toda errada, toda torta, né? Então não pode, né? Acostumem-se, tem músicas em que a gente trava um ano em 2 compassos, tá tocando a música maravilhosamente bem, mas tem aquele raio daquele compasso que não desempaca e trava todo o resto da música por conta de um compassinho. É assim que acontece, tá? Então, por isso que o nosso estudo ele tem que ser otimizado, ele tem que ser focado em resolver problemas, certo? Em desenvolver a técnica. Para isso que servem esses exercícios aí, tá bom? Vou tocar mais uma vez ele todo. Pronto, saiu. Desculpem, mas eu tenho que desentupir a flauta. Ah, vou fazer articulado, né?
Uma coisa que eu tenho para falar para vocês é o seguinte, para quem não sabe, esse... Oh, meu Deus, sai daí. Pronto. Ah, não tem jeito. Esse sinalzinho a gente chama de B4, que é para indicar a nota natural, tá bom? No caso, Si natural, tá? Porque na armadura de clave tem o Si bemol, né? Agora, olha só que interessante. Nesse compasso aqui, ó, mais coisa para falar. Nesse compasso aqui, o que ele faz? Ele liga esse Dó e o Fá e articula esse Mi e Ré, justamente porque para começar a trabalhar a articulação ligeira do TT, Terê, né? Turu no caso, né? E fazer com que esses dedos treinem, né? O movimento síncrono, né? Para não ficar... Se a gente faz o movimento assíncrono, tá? Desses dedos junto com a articulação, vai dar ruim, tá? Então vou tocar só esse compasso. E eu fiz tu, para ficar bem clarinho mesmo, ficar aquela coisa bem aparente, tá? Eu podia fazer tururu também. Certo? Também pode ser, mas às vezes sabe que eu até gosto de fazer essas semicolcheias, tu, assim com aquele T, não muito forte, né? Mas às vezes fica bonito para dar um destaque, né? Para nota por nota, né? Por exemplo. Também para dar uma agilidade na língua, né? A língua é um músculo que tem que ser exercitado para ele poder dar, ser ágil, né? No TTTTT também, que fica super bonito, né? Facilita evitar a articulação dupla, né? Para fazer para fazer músicas muito rápidas, às vezes a gente usa articulação dupla, mas é sempre melhor usar articulação simples. Sempre que possível é mais clara, é mais bonita, é mais expressiva, tá bom? Vamos ver. Então, pessoal, eu acho que por hoje é só, tá? Esse 57 vai dar um trabalhinho para vocês, né? Então tem aí um tempão para vocês estudarem, para vocês mandarem comentários, né? Jesus, a alegria dos homens, está lá. Eu vou pensar numa música. Agora, pensa que música difícil que eu vou arrumar para vocês tocarem? Vou não, tá? Vai ser músicas medianas, nem muito fáceis e nem muito difíceis. Se vocês tiverem sugestão de repertório, postem, por favor. Qualquer, pode ser chorinho, né? Eu adoro tocar chorinho, por exemplo. Hoje eu tô com uma vontade de tocar, tô tocando tudo de cor, lembrando as coisas, né? Vocês estão me empolgando para tocar, pode ser música popular também, que eu vou adorar, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem, né? Professora, tive dúvida nisso, não ficou claro. Eu costumo ser bastante prolixa, as minhas aulas são longas, tá bom? E vocês, por favor, me mandem comentários, compartilhem, se inscrevam. Eu espero que tenha sido útil, tá? Principalmente no modo de vocês estudarem,
tá certo? Alguma dúvida técnica de posição da nota, vocês podem entrar em contato comigo, tá? Agradeço demais e até quinta-feira com aula de repertório.